Eu adorei fazer aquele vídeo meio que retrospectiva do que eu tinha escutado no ano passado e resolvi trazer mais um ano compilado de álbuns e músicas que eu acho massa demais ver o pessoal indo atrás depois do vídeo. Só vale pedir para não enxergarem isso aqui como um catálogo definitivo nem nada. Se uma coisa não aparecer aqui não significa que ela não é da hora, e aparecer aqui só significa que passou por mim ao longo de 2020 e me marcou o suficiente para eu lembrar várias vezes durante o resto do ano. É uma lista inevitavelmente pessoal, então não venham com faltou tal coisa, esse é o pior comentário que existe no YouTube, não tem como ter faltado nada, porque essa lista é uma lista do que eu quis colocar, parando mais tempo para falar sobre quando eu pessoalmente achar interessante destacar. Hora ou outra pode concordar com momentos importantes do rap aqui no Brasil, mas não sou eu que tenho que decidir se é importante ou não. Além disso, até que eu falei bastante de rap esse ano no canal, algumas coisas vão aparecer de novo, mas em certa medida vou tentar comentar sobre artistas que não tiveram um vídeo dedicado, o que significa que coisas como Recado Mob ou o próprio Santi, que vocês sabem que eu adoro, com o de 2020 já foram 3 vídeos sobre ele por aqui, bom, tem vídeo sobre, é só ir atrás. E quase como uma continuação do vídeo de 2019, onde eu falava do grime como essa sementinha solo brasileiro que já começava a criar poucas, mas fortes raízes, um ano depois e mal dá pra continuar chamando isso de aposta. É um estilo importado, obviamente, todo rap é, mas que se mostrou tão adequado a gostos particularmente nossos enquanto brasileiros, seja na aproximação com o funk, que acontece muito naturalmente, com a urgência do ritmo dessas músicas trazendo nossas narrativas de terceiro mundo, ou mesmo no tanto que o grime conversa com uma estética de futebol no geral. Aquela definição do El de que é um estilo de muita garra, de velocidade, mas também de técnica principalmente, difícil de se executar e talvez até de se acostumar o ouvido a perceber essa classe, que com certeza existe ali, não podia se provar mais adequada agora. Esses são exemplos de artistas que representam o grime em alguma medida aqui no Brasil, não que só fazem isso, mas que provavelmente já existem eternizados como importantes pioneiros desse estilo, que com certeza foi mais presente no meu ouvido em 2020. Tentam me brecar, sabe que não vou parar. Tá ruim de segurar e nós segue assim. Então se ponha no seu lugar. Só no meu time chegar, a revolta virou de original proceder, corre na rua que nem Mbappé. Ponta de lança, pisa confortável, trajado de peita do PSG. Mano, o que eu posso fazer? Olha pra cá que vai ter referência. Sangue frio, ambiente hostil, aumentando o nível de influência. Eu não trago amassado, especialista eu não trago amassado. Se tá na lista eu não trago amassado, busco no asfalto eu não trago amassado. Se adrenalina é o que move o coração, bandido eu sou mais preciso, eu te deixo chocado. Encomenda, encomendar, eu não trago amassado a porra do carro. Hoje ele chora lindo as entrevistas. É vandal de verdade, doido pra te ver na pista. A gente vive o que você não vê na feira. Os pente banana de metralhadora brasileira. E não, eu não esqueci do Grime, esse marco tão importante do grime brasileiro, que conta com Flesos, o César e o Febem. Esse eu gostei tanto que quis levar pro nosso podcast pra gente conversar mais tempo sobre. Já foi gravado, vai acontecer, mas eu ainda não editei, então só sai em 2021. Sigam a gente nas redes sociais pra não perder o lançamento. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o podcast. Saindo um pouco mais do nicho, teve uma necessidade de reafirmação do lugar do rap enquanto cultura periférica e subversiva que eu percebi vozes sagazes ao redor do tema. Muita gente deve ter assistido quando o Emicida foi questionado sobre rap enquanto apologia ao crime ou coisa do tipo, essa velha pergunta estúpida que ele respondeu na maior elegância do mundo. Desde quando narrar uma determinada situação que está vinculada ao crime faz de você um apologista daquela situação? E se isso aí fizer de você um apologista daquela situação, então você tem que começar a pegar o da Atena. Mas para além da aula do Emicida, isso aconteceu concretamente na música enquanto expressão artística também, com números graças a Deus merecidos por essas vozes. Pra que a mãe não chore mais pelo filho, é por isso que eu rimo. Essa é minha realidade, é o reflexo que nós passamos no morro. Estado e menos um do nosso. Meu povo clama e pede justiça. Rio de Janeiro pior que a Síria. Canto que vejo não é apologia. Corta os papos de comando, PCC e TCP. Artista não é bandido, nós só canta o que vê. Eu gosto de todos os versos dessa música, mas uma das coisas que me deixa pessoalmente feliz é ver o Tivitinho em projetos diferentes. Inclusive, a parte dele serviria como um belo exemplo para coisas que eu pontuei como importantes no trabalho dele, e como, lógico, já tem vídeo sobre o álbum que ele lançou esse ano no canal, que eu simplesmente amo, não vou me estender muito aqui, esse fiz de coração mesmo, então é só ir lá assistir. O Tivitinho também teve presente no álbum do Rafa Moreira, esse que por outro lado me deixa um pouco triste não ver aparecendo nas listas de fim de ano por aí. A influência e representatividade do Rafa enquanto artista,
aqui refinados em um álbum seguro, mas principalmente, e como não poderia deixar de ser reativo como toda a obra do Rafa, não existe no vácuo, mas com uma continuidade do trabalho, das ideias e ideais dele, inclusive na escolha dos feats. É difícil ver por aí um artista tão bem decidido e maleável ao mesmo tempo. E não parou por aí, lá no canal dele já saiu mais um monte de clipe depois do álbum, um dos meus artistas preferidos da vida, não tinha como não aparecer aqui na lista. Vai virar Bob Esponja, vai ficar cheio de buraco. Lá na Baixada, tudo 3 São Paulo. Já notei que você não traz ideologia. Canta mentira, segurança, polícia. Seguindo com álbuns interessantíssimos que passam pelo trap, mas aqui de produtores que eu gosto bastante, vale menção ao Febre Amarela do Wiz Beef, que eu já falei sobre no canal e recentemente saiu a versão deluxe, e também da mixtape Futuro da Atlanta, que mira no futuro exatamente olhando pro underground. Nomes inovadores e criativos do nosso trap, escolhidos a dedo num trabalho tão diverso quanto uniforme. Eu ouvi bastante isso aqui. Aí em álbuns fechados, Os Últimos Filhos de Sião se pá é o trampo mais carregado de ancestralidade que eu ouvi em 2020. Super familiar ao ouvido brasileiro, mas ainda subversivo exatamente por ir nessa direção, entendendo que escolher esses sons, essas frases, não significa abrir mão da modernidade, mas ressignificar ela. Não pise na grama que a terra é santa. Não pise na grama que a terra é santa. Não pise na grama que a terra é santa. Não pise na grama que a terra é santa. E meus 2 álbuns preferidos do ano, Bivolt da Bivolt e Good Smell Volume 2 do Nil. Esses tem podcast sobre. Pra quem não tá acostumado a ouvir podcast, é totalmente gratuito no Spotify. Tu não precisa ter conta premium nem nada, assim como em qualquer lugar que tu preferir ouvir. É só jogar podcast quadro em branco por aí que tu acha. Esse foi um projeto que eu amei ter começado, e a cada 10 episódios sobre assuntos diversos, só dá uma olhada lá, eu quero que pelo menos 2 sejam faixa-faixas de álbuns. Formato que eu sempre achei meio enfadonho pro YouTube, mas ali funciona bem legal. Coisa de hora conversando sobre esses álbuns que não podiam ficar de fora. E acho que vale a pena falar sobre isso também. Não é só aqui no YouTube que a gente recomenda coisa. Nas redes sociais que eu falei antes, eu sou sempre bem ativo. E pra quem apoia o canal, no caso, a gente tem uma campanha de financiamento que literalmente é o que paga o nosso salário, que garante que a gente possa continuar trabalhando com o YouTube. São tipo essas pessoas que garantem que outras pessoas vão ter vídeo toda semana pra assistir aqui. Tá sempre na descrição. Para esses apoiadores, a gente tá sempre largando um monte de recomendação especial todo mês. E eu vou roubar uma aqui que o Otávio fez e eu descobri pelo texto dele pros apoiadores sobre lo-fi em geral, tipos de rochas e minerais, do Colks e Keif, não sei se pronuncia assim. É um trabalho cheio de ruído, cheio de uma tentativa de construção ou de identificação de uma identidade nacional ali no meio, e é por isso que o ruído é discurso nesse álbum também. É um trampo que eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanham ia gostar se descobrisse, as músicas mal passam de 1000 visualizações e eu não sei o que tá faltando pra mudar isso. Com queixa a apontar o solo, consegui meça no concreto, caçador de cataventos, é mim. Tentativa de nascimento, obra em Babel com pensamentos E outra indicação que eu adorei o Otávio ter feito nessa lista foi o som do Da Cruz com a Ilume. Isso porque, especialmente o trabalho da Ilume, eu acho absurdo que depois ela ter feito uma das paradas que mais bombaram nos últimos tempos, ela tá em 2 faixas do segundo álbum do Baco, eu acho absurdo que um trabalho tão consistente recebe tão pouca atenção. Eu tô sempre acompanhando tudo que ela lança, então fica mais uma vez aí a recomendação. Essa noite eu quero mais, quero ultrapassar os seus limites. Eu quero mais, estender a nossa tenda que fica tão pequena quando um se satisfaz. Agora um cara que recebe sim bastante atenção, e eu nem acho que deveria ser diferente, é o Freud, que eu fiz um vídeo sobre, mas eu queria destacar esse movimento que ele tem feito nos últimos meses com a produtora dele, Alaska. Não só pelos artistas que estão envolvidos ali, todos incríveis, mas pelo que representa a Alaska enquanto produtora desses artistas. Digo, eu não entendo muito da parte burocrática, mas é com certeza um diálogo muito mais próximo e até livre para eles expressarem o que querem e receberem a devida atenção. Eu admiro o Freud por estar encabeçando isso, e o Young Buddha lançou uma das melhores linhas desse ano no primeiro clipe do canal. Mano, esse carro não compra você, mas se tiver nós vai tirar uma onda. Eu também adorei como o Freud ressignificou o canal como referência numa das faixas dele, o Young Buddha já tinha feito isso, coisa que eu só tenho a agradecer pelo carinho de quem mais fez isso. Eu sou fã de todos esses artistas e sempre vou repetir, meu trampo só existe depois do trampo dessas pessoas e nunca antes. Deu rush no quadro em branco, porra, esse neguinho só faz piada. Se aproveitando do que eu faço tudo, porra, eu não acho mais graça. Vejo o branco atrás desse quadro, o pincel mágico foi feito a cobre. Pintaram as telas no abstrato, preenche assim enquanto descolore. Mais um dia de costume chato,
Um jovem que gostava mais de jogos do que de pessoas. Pelo menos jogando eu era habilidoso e pra pessoas eu não tinha tato. Fato que estudei a mente pra entender como pensamos. Fizemos planos, admiramos e às vezes recusamos. Mas a fome de saber o porquê das coisas estava só aumentando. Já indo para minhas coisas preferidas do ano, o Brex Malone, junto com o RT Malone, compuseram a faixa Tempo de Deus, uma das que eu mais repeti em 2020. Totalmente emocional, eu gosto como o verso do RT parece fazer parte de uma continuidade da carreira dele, de um olhar social sensível a uma narrativa religiosa que é de revolta, mas de uma revolta interna, paciente. Porque se todo o verso dele ainda é político, isso acontece num compasso contemplativo e não de destruição, no tal do tempo de Deus. Deus que ele enxerga com uma fidelidade absoluta e não deturpada. É um discurso ambicioso, mas calmo em primeiro lugar, porque tanto quanto ele não pode ser maior do que essa figura acima, ele nem tem a menor das pretensões. Não é sobre ser dono, é ser parte. Frases cuidadosas para um discurso que é tão aliado com o rap quanto comenta ele ao mesmo tempo. Paguei muito pau pra esse trampo. Há muito mais em jogo do que a fama, o status, o sexo, a grana na trama, os fatos se amarram e às vezes o fardo é amargo. Te fará não se sentir de fato amado, mas respira. Eu sei que tá difícil e pesado, faz dias que eu não oro, só Deus sabe. E eu guardei pra falar agora, exatamente pelo tanto que os trabalhos acabam se comunicando sem querer, sobre o álbum do Dudes, com produção da Lan, o Desert. O Dudes sempre cantou sobre encarar as próprias responsabilidades. Não é um trabalho inconsciente, só que frente a um abandono quase espiritual mesmo, porque na obra dele, Deus não é uma manifestação do puro, mas de valores completamente defasados. Escutem essas linhas aqui de anos anteriores. A gente já cansou de ser réu e pagar pelos problemas que nunca foram seus. Não do que adianta os troféus, se o mérito já é um plano tracejado por Deus. A fruta podre da família de todos sou eu, porque eu aprendi a lei, não aprendi a rezar. Só de vingança pelo amor que vocês não me deu. Hoje vou matar meus prazeres e morrer de amar. Vão se fuder. Então, com as faixas John Constantine, Coração de Gelo, Hellboy, só pela apresentação do álbum já dá pra sacar que Desert é mais um passo dessa narrativa. E óbvio que eu não tô dando nenhum juízo de valor aqui, tanto o ponto de vista do RT quanto do Dudes são duas formas válidas de lidar com questões que até convergem e eu acho que são igualmente interessantes de ouvir lado a lado. Eu pelo menos fiz isso um monte de vezes. Tipo um quadro abstrato, mal encaixado, mas que todos olham, se até os deuses olham, tem sempre quem paga, nunca tamo a nada. Amor, você sabe, eu tava de mal com os deuses todo esse tempo. E as coisas lá fora prometem tudo que eu não tenho, tudo que eu não tive. Por favor, me mantenha aqui dentro. Joguei pedra na cruz, nem pra punir Deus atendeu. Minha vida já é um castigo, só eu que não entendi. Só que a contraponto disso eu entendo bem. Demônios internos dizem que eu seja mais eu. Agora, antes de partir para as pessoas que eu mais queria citar nesse vídeo, fica aí um listão com outros artistas que marcaram meu ano, ou que no mínimo tem músicas que eu gosto e não queria deixar de fora. Eu adoro editar essas partes. Eu fico pendurada em teu beijo, já barba rala do teu queixo no pescoço. Eu ficaria pendurada se pudesse, de sol a sol e de noite você me aquece. A tua presença. Acordei com saudade de sentir de verdade, simplesmente saudade da tua presença. Baby, quando eu toco em ti, do seu poder em mim. Você não quis pagar o preço. Baby, você não quis pagar o preço. Oh, baby, não se vê. Baby, você não quis pagar o preço pra mim. Debaixo da minha calça, uma nova e carregada. Doido pra puxar o dedo nesses caras que usa farda. Já falei que é labirinto quando entra na favela. É difícil pisar nela, é difícil sair dela. Eu não sou seu videogame. Não espero que me aceite. Eu não quero desaforo. Gosto quando você baba no glow, lingerie, faz seu show. Me escuta desde o som de clone, na bandida ao mesmo tempo, bro. Tá na corona, senta no Corolla, porra que flow foda. Os caras me adoram, minha mira não falha, sabe que eu sou foda. Caneta ouro, safra nova, daquela cor que te incomoda. Eles querem que eu fale, pulei num bloco de nota, agora eu tô fine. Meus inimigos na bota, eles não falam mais. Seis sanguessugas na bota, meio demônio, meio Buda. Família foda na escola, no estúdio contando as notas. Olha só, dos 6 eu não tenho dó. Síndrome de Don Quixote, tudo que eu quero é ver meus mano melhor. Correr sozinho a maratona é cilada, melhor é a saída. Alone não tem graça, piada. E for de noite em noite, e de galho em galho, elas me olham sem parar. Nós tem técnica, mas faz gol feio. Se vem contra eu golpeio, quer o show então bem.
J azuis no meu bolso é o valor do one day. Yeah, one day. Só aceito em espécie, notas me livrando do estresse. Nada de Fendi Prada do meu lado. Boto som alto no giro de carro. Abaixo o vidro com você do lado. Me pede o isqueiro, acende o cigarro. Eu falo sério. Sendo minha barodiana, não dorme nem cochila. A mãe dela de mochila, eu Parei de na blood, taca pique nessa bitch branca. Não me zero até uma bala. Se for bandido, leva batom. Por isso o rap tá sem sal e Deus não cópias do kamikaze. Sou tipo de irmão mais velho que desliga o seu Playstation. Que o ex que eu me inspiro é o mal que não tem teixa. E se disserem que me viram é mentira, eu não saí, não saí. Ei, yo, fiquei trancado produzindo, tô na festa sem o vírus. Se fecho na caixa, me perco e não acho-me mais. Enquanto eu fecho outro raio, não perco meu foco no ice. Eu vago entre galáxias, sempre tô alto demais. O brilho intenso da alma, segue, flash. Sou rei de mim, dono daquilo que eu crio. Ponho pra fora o que me tira o sono, sem usar o flow dos outros. Tropecei tanto nos beats do mestre Shin, que entortei meus textos. E agora resta o peso desses versos tortos. Zude tá no mic, melhor ficar leve porque o Zude tá no baile. Sério que cês acham que cês de algo fácil? Mérito no jazz, rap sujo ou grime. Vai tomar no cu se me rotula como hype. Então, pra fechar, não poderia ser de outra forma se eu tivesse que escolher duas principais artistas pra destacar entre todo mundo que eu ouvi em 2020, eu não tenho dúvidas de quem seriam esses nomes: Cristal e Oudi Capitu. Eu ouvi muito a Oudi em 2020. Ela até participou de um episódio muito foda do nosso podcast sobre a pele que habito, e eu ainda quero falar mais dela no futuro, mas vale recomendar umas coisinhas aqui. Ela esteve presente na mixtape da Atlanta, participou de uma porrada de feat esse ano, só jogar Oudi Capitu no YouTube. O meu preferido é na música Dimensão, do Bruninho. Eu acho o discurso da Oudi sobre relacionamento, principalmente, bastante complexo. Não é simplesmente uma afirmação a partir do que lhe é negado, isso também, mas é surpreendentemente empático do ponto de vista de a partir de que rejeição ela está se afirmando. O que eu quero dizer é que ela fala de um lugar de quem, para entender a própria relação enquanto indivíduo, já muito olhou para de onde surgem as próprias opressões, muitas vezes de alguém que ela já compartilhou muitos sentimentos ou até muitas questões parecidas. Então podem parecer descuidadas algumas colocações, mas eu não diria que são inconsequentes, mas pensadas mesmo sob medida. É uma experiência louca tentar encontrar na expressão da Oudi onde provavelmente tu existiria ali. E é isso que eu acho incrível, como ela cobre muitos lugares pra cantar sobre ela no final das contas. Todo mundo é complexo na música dela, até quem rejeita. Agora cê entende o porquê da dor. Agora cê entende o porquê do foda-se. Entende quando eu falo que não existe amor. Eu sei que cê não entende, não. Sei que cê não entende. Por isso cê soltou minha mão. E se é pra falar de um discurso amplo e abrangente, eu sei, eu terminei o vídeo do ano passado com a Cristal, eu sei, eu já tenho um vídeo sobre a carreira dela, mas em minha defesa ainda não tinha saído o clipe de Ambição naquela época, e esse é o trampo mais foda do ano pra mim. Essa é uma música cheia de repetições, cheia de frases que vão e voltam iguais ou diferentes. Desde a primeira linha, nós fala de ambição, vocês não entendem, ele tem ambição que os caras vendem, ele tem ambição mas não recebe. Mais do que simplesmente descrever um desejo, a Cristal tá nos puxando pelo braço pra dentro de um cenário cheio de contradições, nos jogando pra frente e pra trás o tempo todo. Meus manos sempre rimam as letras certas, seguido de os caras sempre miram a mesma testa. Depois ela vai falar que sempre atira na hora certa. São propositalmente sentenças e situações muito parecidas. Nós fala de ambição, mas não se vende. Eu quero tua cabeça na minha mesa, depois eu quero tudo que você tem na mesa. Ele sabe nadar em um mar de cifrão e pra nós ficar vivo já é ambição. É impressionante esse lugar que ela atinge de cantar sobre ambição e dar um passo na direção do que tá tentando ser alcançado, realizar isso, mas também entendendo tudo como esse ciclo inescapável, numa narrativa cíclica perfeita que ainda por cima se torna absurdamente hipnotizante de se ouvir. Aqui de cima dá pra ver melhor o jogo. Eu sei que eles querem me ver pra baixo. Eu digo, não vai dar. Te xingo e ainda faço dançar. Te xingo e ainda faço pegar. Te xingo e ainda faço. A Cristal só solta a nossa mão quando deixa a questão pra gente. E pra você, o que é ter ambição? O que acaba sendo quase um convite pra voltar na música ao mesmo tempo, nos afogando tanto na ilusão quanto na possibilidade de libertação de novo. Incrível. No fim das contas, apesar de tudo, foi um ano incrível pra música. E pro canal aqui também. Graças a todo mundo que assistiu, curtiu, compartilhou. Eu queria deixar um agradecimento especial a quem ajuda com R$1 ou R$100 na nossa campanha de financiamento. São todos vocês que tornam isso aqui possível. 2020 foi o ano que a gente mais lançou vídeo na história do canal. Com esse aqui foram nada menos do que 64 no total. Isso dá mais de um vídeo por semana. E sempre de coração. A gente ama fazer isso aqui. Um abraço pro Otávio também, que tá sempre nessa comigo. Vou deixar a playlist completa com todos os vídeos aí na tela pra quem quiser ver o que rolou.
E essa camiseta que tá passando aí atrás, a gente fez umas pra vender também, era mais porque a gente queria usar mesmo, mas é uma outra forma de nos dar uma força. Vou deixar aí embaixo na descrição direitinho como faz pra conseguir. Que 2021 seja melhor, um bom ano pra todos vocês.